sou o pastor Carlos Chumisky, professor da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Santo André. Estamos falando sobre Isaías. Então, hoje vai ser a aula número 2, nós estamos estudando sobre Isaías. A aula número 2, vamos começar então, eu quero compartilhar nós estamos vendo Isaías e o Novo Testamento, ou seja, a importância do livro de Isaías dentro do Novo Testamento. Então, essa é a parte 2. Domingo passado estivemos falando sobre essa questão e hoje daremos continuidade para Isaías, capítulo 2. Eu quero compartilhar um texto. Deixa eu só ver aqui, só um momentinho, por gentileza. Isaías, nós estaremos vendo Isaías e Apocalipse no dia de hoje. Nós vimos na aula passada, portanto, a importância de Isaías no ministério de Jesus e de Paulo também. Então, nós vemos realmente como foi traçado isso, como foi conversado sobre essa situação. Então, realmente, eu quero trazer. Então, Jesus Cristo trouxe muitos relatos, citou muito Isaías. Então, o profeta Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. Então, Jesus citou Isaías, nós vimos na aula passada que Jesus citou Isaías falando dele mesmo e falando da era messiânica, né? Então, Jesus foi citando o profeta Isaías, quando ele se referia a ele mesmo. Vemos também que Paulo citou realmente Isaías também, e nós aprendemos na aula passada que Isaías também é chamado de o profeta do Novo Testamento, né? Então, muitas coisas que Isaías falou são fundamentos, são princípios que são defendidos ali no Novo Testamento. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos Isaías com Apocalipse, como é importante a mensagem de Isaías e como podemos ver que o apóstolo João, na sua inspiração dada por Deus, ele citou também o profeta Isaías muito. Então eu quero compartilhar aqui o Apocalipse capítulo 21, verso 2, nosso texto base da aula de hoje, que diz o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então, nós temos esse texto de Apocalipse falando dessa realidade. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando essa aula neste momento, que o Senhor esteja conduzindo cada um que está ouvindo, que está vendo, assistindo essa aula, Pai, e que teu nome seja glorificado acima de tudo, ó Pai. Que nós possamos ver nessa aula a importância que teve o profeta Isaías e os seus escritos para a realidade do Novo Testamento. Ele é um profeta para hoje, Senhor. Então, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja nos conduzindo em tudo, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, vemos então muitas informações sobre o profeta Isaías, né? Aqui no quadro mostro para os irmãos um relato de Isaías e de João, de Apocalipse, né? Então, nós vemos aqui
Autor, Isaías, filho de Amós, profeta, poeta e político, frequentador dos círculos reais, citado mais no Novo Testamento do que todos os outros profetas juntos. Então, nós vimos isso também, que Isaías foi chamado para profetizar, para falar, para alertar, mas ele era de uma classe, pertencia aos círculos reais, que era um político da época dele, mas mesmo assim ele falou, ele se colocou nas mãos do Senhor para levar a mensagem aos seus compatriotas. Então, nós vimos na aula passada que Isaías, o seu trabalho profético durou durante 55 anos. Nós vimos também que no final ele acabou sendo morto, né? É uma morte difícil, ele foi cerrado, né? Vimos que Isaías era casado, tinha 2 filhos. Então, nesse quadro aqui, nós colocamos aqui Isaías, filho de Amós, profeta, poeta e político, frequentador dos círculos reais. Nós temos aqui também a comparação com o Apocalipse, foi escrito pelo apóstolo João, apóstolo de Jesus. A data, Isaías foi 740 a 681 a.C. Nós vemos que João escreveu provavelmente na data de 90 a 95 depois de Cristo. Ele estava preso na ilha de Pátmos, onde recebeu a revelação. Tema: Isaías é a soberania do Senhor no julgamento e na redenção de toda a terra. Apocalipse, Cristo vencerá. A principal mensagem de Apocalipse é Cristo vencerá. Enquanto que Isaías falava sobre a soberania do Senhor no julgamento e na redenção de toda a terra. Nós vemos que o contexto de Isaías era: Jerusalém estava sendo ameaçada pela Síria, né? Aí havia divisão entre o reino do norte e Judá, o povo de Israel tinha se dividido. A apostasia durante o reinado de Acaz previu a queda de Jerusalém. A única solução seria fazer aliança com o Senhor, a promessa de libertação do povo, e anuncia a libertação por meio de Cristo. Então, nós vemos esse é o contexto do profeta Isaías. O contexto de João, quando escreveu Apocalipse, é o fim do primeiro século, a adoração a César, perseguição dos cristãos, o autor está preso na ilha de Patmos, então, como já falamos, ele estava preso lá na ilha de Patmos. O livro narra várias cenas culminando com o triunfo de Deus, né? E termina com um texto sobre a Nova Jerusalém, que é o texto que nós lemos, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, lemos aquele Apocalipse 21, verso 2. Então, temos esse contexto de Apocalipse. Então, continuando a lição anterior, chegamos ao estudo de hoje com referência ao livro de Apocalipse. Então, nós estamos querendo trazer a importância do livro de Isaías para os tempos do Novo Testamento. Como o profeta Isaías, os seus escritos, foi utilizado por Jesus, por Paulo e pelo apóstolo João, né, na sua revelação. Nós vemos essa importância daquilo que Apocalipse, daquilo que Isaías trouxe, a importância do que ele falou para a realidade de Jesus e para a nossa realidade de hoje, né? Então, nós vemos lá Apocalipse e Isaías. Então, nós seguimos o mesmo ritmo da aula passada, que é Apocalipse e o Messias de Isaías. Depois estaremos vendo Apocalipse e a era messiânica de Isaías, né? E estaremos vendo Apocalipse, Isaías e a condenação de pecadores e do próprio pecado. Então, nós vimos na aula passada que Jesus e o Messias de Isaías, que ele falava sobre Jesus, né? O Messias.
Depois vimos Jesus e a era messiânica de Isaías, como realmente ele estava ali para cumprir isso. E vimos Isaías e a condenação dos pecadores e do próprio pecado. E vemos isso em, em Jesus Cristo. Nós percebemos isso e entendemos assim dessa maneira, né? Então, na aula passada nós estivemos conversando sobre essa realidade de, de Apocalipse na vida de Jesus e na vida dos apóstolos, principalmente Paulo. Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento e nós vemos isso, que realmente ele cita muito Isaías também. E nós vemos agora em Apocalipse, João, já no final do século, João citando passagens do Apocalipse, ou seja, aquilo que João falou estava se cumprindo agora, né? Aquilo que Isaías falou estava se cumprindo agora. Então, nós daremos continuidade a essa realidade que Isaías traz aqui. Então, vamos caminhar dentro dessa situação aqui. Então, vamos ver Apocalipse e o Messias de Isaías. Então, nós vemos que, sem dúvida, a grande ênfase de Apocalipse está no Messias eterno, o Alfa e o Ômega. Então, quando a gente lê lá em Isaías 44, 6 ou Isaías 48, 12, e nós lemos Apocalipse, capítulo 1, verso 17, 22 e 3, a referência, né? Lá em Isaías, o profeta cita o início e o fim, e Apocalipse cita o Alfa e o Ômega, que na realidade significa o princípio e o fim de Jesus. Então, Messias é tratado por Isaías que é aquele que é do princípio e é o fim de tudo. E então, Apocalipse, João se referindo a Cristo fala isso também, né? Então, que é ao mesmo tempo a raiz e a geração de Davi. Então, lá em Isaías, capítulo 11, verso 10, ele cita isso e nós vemos a referência lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 5, a capítulo 22, verso 16. Né? Então, a gente percebe que realmente aquilo que Isaías falou está se cumprindo. Então, um cordeiro, Isaías 53, verso 7. Vamos ler lá Isaías 53, verso 7. Quem tiver a sua Bíblia, pode pegar a sua Bíblia. Nós estaremos lendo Isaías 53, verso 7. Vamos... Isaías, capítulo 53, verso 7, diz assim. Posso ler? Pode ler, Mairene, por gentileza. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Muito bem, muito bem. Agora vamos ler o outro texto que fala aqui. Lê também, Mairene, por gentileza. Apocalipse 5, verso 6 e verso 12. Apocalipse 5, verso 6 e verso 12. Vocês estão vendo na tela aí ó, o que eu estou passando? Uhum. Tá. Como assim? 5, Apocalipse, 12, né? isso. 5, verso 6 e verso 12. Primeiro o verso 6, depois o verso 12. 6 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Agora o 12, né? Isso. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Isso, muito bem. Então, nós vemos aí Isaías já muito tempo antes da vinda de Jesus, já citando isso, já falando que ele foi morto, né, que ele foi oprimido, afligido, que ele foi levado para o matadouro, né, que ele é uma ovelha diante dos tosqueadores e ele não abriu a sua boca. Então, nós vemos aí Apocalipse citando isso daí. Então, muito bem. Então, vamos continuar aqui com o nosso texto. Então, nós vemos que um cordeiro, isso é apenas para a gente ter uma referência. Ó, o objeto de adoração universal. Então, esse texto aqui, Isaías 42:10, ele cita Apocalipse 5:9. A gente não vai estar lendo todos, porque senão a gente não vai ter tempo. Então, nós vemos também ele falando sobre o Salvador e galardoador dos seus. Isaías 62, verso 11. E nós vemos a mesma ideia em Apocalipse 22, verso 12. Então, mas é um juiz terrível daqueles que o desprezam. Então, nós vamos ler lá Isaías 30, verso 33, Mairene, por gentileza. Isaías 30, verso 33. Porque há muito está preparado a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, em fogo e lenha, em abundância o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, e acenderá. Isso. Agora, Apocalipse 19, verso 20. Deixa eu ler, tá bom, né? E eu faço, João e o Giacomo, não. Ninguém passava no mundo. Apocalipse. Vai pisar na água. Pisar na água. Posso ler? Pode ler, por favor. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com sinais feitos dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Depois, Natal, fecha o seu som, Natal. Tá o som tá entrando aqui. Fecha o seu som. Isso, obrigado. Então, nós vemos aqui que é um juiz terrível daqueles que os desprezam. Então, nós vemos que Isaías falou e nós vemos que Apocalipse, João lá cita no Apocalipse capítulo 19, verso 20. Então, nós vemos aqui o Apocalipse e o Messias de Isaías. Então, como Isaías, a mensagem de Isaías, mensagem atual que foi citado por João quando foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever Apocalipse, né? Então, vamos dar continuidade aqui agora. Então, agora a gente vai estar vendo dentro do que nós falamos, Apocalipse e a era messiânica de Isaías. Então, a gente está vendo os mesmos tópicos que a gente viu na aula passada, de Jesus e a era messiânica de Isaías, o apóstolo Paulo e a era messiânica de Isaías, e agora o que Apocalipse e a era messiânica de Isaías. Então, nem é preciso dizer que há tanto sobre o céu em Apocalipse que nós não podemos jamais esgotar o assunto. E é verdade, meus irmãos. Quando a gente lê sobre o céu em Apocalipse, é uma coisa maravilhosa, né? E eu fico tentando imaginar, perceber como que é a situação. Eu que gosto de astronomia, eu fico imaginando o mundo sendo feito, novos céus e nova terra, não vai ter mais o sol, não vai ter mais nada, né? A própria presença de Deus ilumina tudo, né? Então, que nós encontramos esses textos em Apocalipse. Então, é algo maravilhoso. Então, nós temos como fundamento as mais preciosas pedras. Então, nós vemos aqui Isaías cita e Apocalipse 21:18 fala sobre como será a cidade, né? Se você ler lá Isaías 54, verso 11, ele cita alguma coisa a respeito disso. E Apocalipse, capítulo 21, verso 18, fala como será. Fala, e as portas que nunca serão fechadas,
ou seja, os novos céus e a nova terra terão as portas que não serão. Então, nós vemos que Isaías citou isso, quer dizer, muito tempo antes de Jesus, Isaías citou isso, e nós vemos que no final do século depois de Cristo, né, 90, 95 depois de Cristo, João foi usado para escrever algo sobre dizendo que as portas nunca serão fechadas, né? Então o céu possui um trono, então nós encontramos a mesma referência lá em Isaías, capítulo 6, verso 1, e Apocalipse, capítulo 2. E a habitação dos justos, né? Então o céu está para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então Isaías já citou, nós seremos justificados por Cristo. Então, Isaías capítulo 61, verso 10, e aí nós vemos a mesma referência em Apocalipse 19, 8. Então, nós vemos um lugar que dispensa a luz do sol, né? Então, nós vemos isso em Isaías, lá capítulo 24, 23, se você quiser ir anotando essas referências, é importante. Apocalipse 21, 23. Então, apresenta, a gente não vai mais precisar do sol, né? E, então, a presença de Deus vai iluminar todo o local, né? Como eu já falei para os irmãos, eu me interesso um pouco por astrologia, a astronomia, melhor dizendo, né? Não astrologia, astronomia, e realmente alguns cientistas dizem que o Sol vai ter um fim. O Sol não vai durar para sempre. Eles calculam aí bilhões de anos ainda para acontecer isso e tal. Mas aí, quando lê essa referência, fala assim, não existirá mais o Sol, né? A presença de Deus vai iluminar tudo, vai resplandecer tudo. Então é maravilhoso isso, né? E que desconhece pecado, ou seja, um lugar que não haverá mais pecado, não haverá mais luta, esse sofrimento que nós passamos aqui, essas lutas todas que nós estamos passando, pandemia, isso aí, na minha visão, é uma consequência do pecado do homem, porque lá em Romanos, acho que 8:38, não me falha a memória, fala que a terra também sofre juntamente conosco, ela geme juntamente conosco. Então, por causa do pecado do homem, por causa da desobediência do homem diante de Deus, a terra também sofre. Então, as doenças, tantas outras coisas, é consequência também da nossa desobediência diante de Deus, né? Então, não haverá mais choro nem dor. Então, nós vemos que Isaías falou sobre isso no tempo dele, da maneira dele, e nós vemos essa referência também em Apocalipse, verso 21, verso 4. Então, nós vemos essa ideia, né? Então, só para mostrar a importância do livro de Isaías, a importância do profeta Isaías na realidade do Novo Testamento. Então, nós vemos a influência. Ele é o profeta mais citado do que todos os outros, né? Como já falamos, né? Isaías é citado por Jesus, Isaías é citado pelo apóstolo Paulo, Isaías está sendo citado pelo apóstolo João, aqui em Apocalipse. Então, nós vemos a importância do profeta Isaías, né? Nós vimos na aula passada a relação, né? Quantos capítulos tem Isaías? 66. Quantos livros nós temos na Bíblia? 66. Do capítulo 1 ao 39, nós vemos Isaías falando sobre o pecado, sobre a condenação do povo e tudo mais. Do capítulo 40 até o 66 de Isaías, ele fala sobre o surgimento do Messias, o renovo, a transformação, a modificação. Então, nós vemos realmente Isaías realmente sendo considerado o profeta evangélico, né? Como alguns citam, o profeta evangélico, né? Que ele trouxe. Então, nós percebemos a referência que agora é dada ao profeta Isaías, né? Aí nós vamos ver aqui o terceiro tópico, que é Isaías e a condenação de pecadores e do próprio pecado. Então nós temos aqui o juízo divino previsto em Apocalipse inclui os seguintes elementos encontrados também em Isaías: efetuado por aqueles cuja boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Então, irmã Irene, se puder me ajudar, Isaías 49, verso 2. Nós estaremos lendo. Não vamos ler todas as referências, como eu disse, o tempo... 49, 2. Isso.
Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Muito bem. Agora, Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, nós vemos mais uma vez o que Isaías falou e o que João coloca em Apocalipse, né? Então, tem vários tópicos. A ocasião do juízo será motivo de terror para todos. Isaías cita isso, Apocalipse também. Apanharão o dragão, o Isaías fala isso, Apocalipse também. Babilônia, a videira da terra e as nações, né? Num processo que se fará acompanhar por sinais notáveis, tais como escurecimento do sol. É interessante que a gente lendo isso, como eu falei, eu gosto um pouco de astronomia, ouvindo alguns cientistas falando que realmente com o tempo vai haver o escurecimento do sol. O sol está se retraindo, tá, tá voltando para trás, está deixando de aquecer. Ainda está aquecendo muito, mas está deixando de aquecer. E alguns cientistas calculam isso, né? Então, vemos a queda das estrelas do seu lugar e a fumaça perpétua, né? Então, nós vemos Isaías falando isso muito, muito, muito tempo antes de Jesus. Aí Jesus veio cumprir, Jesus morreu, depois os apóstolos de Jesus, no caso João, é usado no final do primeiro século a escrever essas coisas, né? Mostrando a realidade espiritual, a realidade que vai ser para nós. Então, nós vemos a importância de Isaías, né, nessa realidade. Vemos também como faz a diferença, como os judeus não entendiam realmente o que a palavra de Deus falava, como eles não compreendiam, né? Então, eles tinham Isaías, que realmente traz vários princípios que Paulo explora depois, Paulo desenvolve depois nas suas cartas, provavelmente tirado de Isaías. Como eu disse na aula passada, Paulo ficou um bom tempo, depois da sua conversão, Paulo voltou para sua cidade natal e se calcula que Paulo tenha ficado uns 10 anos, mais ou menos, nessa cidade. E depois ele retorna para Antioquia e é onde é chamado para o trabalho missionário e sai para a sua primeira viagem missionária. Eu acredito particularmente que nesse período de tempo, de 10 anos, provavelmente, ele tenha ficado lá estudando, tenha ficado checando, porque Paulo era um fariseu, ou seja, um homem que conhecia as leis. Então, Paulo ficou lá estudando, ficou analisando, e creio eu que Isaías foi um dos livros que ele pode ter ficado se debruçado, porque realmente é muito real e muito do tempo do Novo Testamento e muito do nosso tempo hoje, a mensagem de Isaías. Então, quero tratar agora com os irmãos duas figuras de linguagem que é utilizada, e eu quero, no Novo Testamento, e quero realmente explorar um pouquinho mais com os irmãos. A primeira é a vinha, né? E a segunda é a pedra, né? Então, assim, vamos ver lá. A vinha é uma frase conhecida. Nós temos lá: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João capítulo 15, verso 1. Né? Nós temos essa palavra. Tem sua origem em Isaías 5, verso 1 a 7. Então vamos ler lá, irmã Irene, por gentileza, Isaías 5, capítulo 1 a 7. Vamos ver na palavra de Deus. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha.
Meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou das vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não me tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora, pois, os farei saber o que pretende fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que venha, sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E aos homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse seu juízo, e eis que aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Muito bem. Então, nós vemos que teve sua origem em Isaías 55, desculpa, capítulo 5, verso 1 a 7, João 15, 1, né? E nós temos a parábola lá de Mateus 21, 33 a 46, em que o dono da vinha reparte a vinha, deixa para o pessoal tratar da vinha, cuidar e tudo mais, e depois o pessoal toma posse, né, da vinha, ele manda umas pessoas para lá, esse pessoal mata a pessoa, aí ele manda o filho dele, e esse pessoal que devia estar cuidando da vinha, mas eles se apossaram da vinha como se fosse deles, eles matam o filho também, né? Então nós vemos essa parábola, né? Então, vemos que vem aqui menciona a pedra no fim. Porque Jesus usou esse texto de Isaías como ponto de partida, a resposta à pergunta por si só seria uma lição completa. Contudo, podemos resumi-la da seguinte maneira. Olha só. Primeiro, ambos os textos se dirigem ao povo de Deus. Então, quando ele está falando ali da vinha, de plantar, de colher e tudo mais, está se referindo ao povo de Deus. Segundo, o começo dos dois é igual, uma vinha bem plantada e protegida, e a expectativa natural do dono de que elas dessem uvas, né? Então, plantou ali a vinha, está bem plantada, está bem protegida, a expectativa é que ela desse frutos, que desse uvas. Terceiro, vemos uma decepção geral na hora de se buscar o fruto da vinha, ou seja, tinha uvas estragadas, né? Então, há uma decepção na hora de pegar os frutos ali. Então, está se referindo ao povo de Deus. O povo de Deus foi plantado, foi separado por Deus, está sendo tratado, há uma decepção. Então, quarto, nós vemos que haverá um castigo severo, né? 5. Uma interpretação que realça a culpa do povo de Deus, ou seja, o povo de Deus ficou responsável por dar frutos, né, e não estava dando. Então, agora vamos perceber, porém, como Jesus acrescentou alguns elementos aos ensinos de Isaías. Então, Jesus pegou esse ensino de Isaías, falou e trouxe mais alguns elementos. Vamos ver quais. Primeiro, o filho amado e sua morte nas mãos dos lavadores, que é a parábola lá que eu citei, de Mateus, né? B, o castigo pessoal para estes e a entrega da vinha a outros, um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, nós vemos o quê? O que Deus fez com o povo de Israel? Ele não gerou os frutos que esperava que gerava. Então, foi dado a um outro povo. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje são chamados povo de Deus. Então, não pertence, não é exclusivo a uma nação só agora, né? Antes era exclusivo a Israel, que era o povo de Deus. Mas hoje não, hoje o povo de Deus é formado de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e entregaram a sua vida para Jesus, estão escritos no livro da vida. Então, esses são o povo de Deus agora. Então, foi trocado, foi tirado e foi entregue a outros, né? De que maneira
maravilhosa e sem usar os termos abertamente, Jesus conseguiu apresentar a obra desprezada dos profetas. Então, nós vemos que o povo de Deus desprezou, né? Os profetas, os seus ensinos, sua própria morte nas mãos dos judeus, a subtração das bênçãos espirituais dos judeus e a transparência dessas mesmas bênçãos para os gentios. Os ouvintes de Jesus entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, nós vamos lá em Mateus 21, 45. E começaram a caçá-lo. Imagine se ele tivesse falado abertamente, mais abertamente. Então, Jesus não falou abertamente que era o povo judeu, mas eles entenderam a mensagem, né? Então, foi entregado um trabalho para eles, Deus trabalhou, Deus cuidou, protegeu, plantou e tudo mais, mas na hora de colher os frutos, não tinha fruto nenhum, né? Então, eles perceberam. O engraçado é que, em vez deles reconhecer, não, nós estamos errados, vamos chegar ao Senhor novamente, eles se rebelaram e começaram a caçar Jesus, né? Por Jesus falar a verdade, né? Então, esse exemplo da vinha, essa linguagem, essa figura usada da vinha, realmente, de ser plantada e tudo mais, Jesus utilizou, né? E para realmente trazer uma mensagem mais profunda para os judeus. E nós vemos que Isaías citou isso lá na sua palavra. Naquele momento, lembrando o contexto de Isaías, havia o reino do norte, o reino de Israel, e havia o Judá, estava dividido. E eles estavam fora do caminho de Deus, né? Tanto é que depois o reino de Israel vai ser pegado pelo da Síria, né? Alguém quer comentar alguma coisa, Mariana? Quer falar alguma coisa sobre... Não, Não? está bem explicadinho, está bem explicadinho. Tá. Nós continuamos aqui, vamos falar sobre a pedra. A pedra, nós temos lá em Mateus 21, 42, menciona também a pedra, mas Paulo e Pedro são os que exploram bem mais a figura, essa linguagem, né, de figura. Ela é oriunda lá de Isaías, capítulo 8, verso 14 e 15. Vamos abrir lá, Mairene, por favor? Isaías, capítulo 8, verso 14 e 15. Leia para nós, por favor. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também isto é vaidade. Então, não, estou lendo errado. Espera aí, estou lendo errado. Capítulo 8, verso 14 e 15. Eu estou lendo outro livro. Tá. Acontece. Aqui, está aqui. 8. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço. Isso. E rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Isaías 8, 14 e 15. Isso. Agora, Isaías 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Muito bem. Então, coloquei aqui também, na nossa arte aqui, o Salmo 118, né? Mas depois você pode estar lendo com mais tranquilidade. Mas tem um significado bem diferente em cada referência. Então, nós vemos que em Isaías 8, 14 e 15, enfatiza que o Senhor é a pedra na qual Israel e Judá tropeçariam, né? E é esse o uso da palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8. Pois Pedro está falando dos que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então, nós vemos isso aí. Igualmente, em Mateus 21, 44, a ênfase está em castigo por meio da pedra. Então, a gente vê que Isaías ele está enfatizando que o Senhor é a pedra na qual Israel e Judá tropeçariam, né? Ou seja, eles não entenderam
a vinda do Senhor Jesus, a realidade do Senhor Jesus, e ainda não entendem hoje, ainda esperam por um Messias, né? Que eles imaginam, e realmente é uma pedra que eles estão realmente tropeçando, né? Então, nós vamos ver aqui mais, Isaías 28:16 enfatiza que a pedra é qual um refúgio seguro contra a tempestade. Quem crê nela é o suficiente. E é esse o uso da palavra em Romanos 10:11, né, que é crer em Cristo é uma segurança, né? E também lá Paulo combina os dois textos em Romanos 9:33. Então, nós vamos ler lá, irmã Irene, Romanos 10:11, por gentileza. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Muito bem. Agora, Romanos 9:33. Romanos 9, em Romanos mesmo, 9, capítulo 9, verso 33. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, exatamente, traz realmente essa ideia. Então, Jesus acaba sendo pedra de tropeço para os judeus, né, porque eles não creem, né, de maneira geral, estou falando, existe aqueles judeus que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas serviu como pedra de tropeço porque eles não creram como deveria crer, mas Paulo também é um refúgio seguro contra a tempestade, ou seja, quem crê nessa pedra que é Jesus é o suficiente, né? É o que Pedro cita, né? Que Jesus realmente edifica a nossa vida, é a pedra que fortalece, né? Então Paulo trabalha essa ideia para mostrar que em Cristo nós estamos seguros, né? E depois ele combina os dois textos lá em Romanos, como a irmã Irene leu, né? Então é pedra de tropeço para uns, para outros é segurança, né? Então ele trabalha muito bem essa visão. Então nós temos visto realmente que Isaías é um livro muito importante, né? Estou vendo os Isaías de uma forma diferente, olhando Isaías e o Novo Testamento. Então, na primeira aula, nós vimos Isaías e o Novo Testamento com relação. Jesus citou Isaías, muitas vezes citou Isaías, se referindo a si mesmo, ou seja, aquilo que Isaías tinha escrito a respeito dele, né? Sobre Isaías e a era messiânica, ou seja, os judeus tinham, se eles entendiam, se eles compreendiam Isaías, se eles já tinham lido Isaías, eles tinham que ter em mente realmente de que Jesus era o cumprimento daquilo, né? Então nós vimos na primeira aula isso falando, trabalhando, e vemos hoje com relação a Apocalipse, ou seja, a mensagem, ou seja, Jesus não era só para vir morrer na cruz, ele veio para selar toda a nossa existência, né? O nosso futuro, a nossa expectativa, né? A nossa expectativa diante de Deus, né? De que realmente estaremos salvos, né? Após morte, né? Então, essa é a nossa realidade. Então, crer em Cristo traz toda a segurança para as nossas vidas, né? Eu quero concluir dizendo que a nossa resposta a essas lições seja a do salmista. Quando que ele falou? Lá em Salmo 119, verso 97, ele falou: quanto amo a tua lei, é a minha lei todo dia. Lê para nós lá, irmã Irene, 119, verso 97, por gentileza. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Isso. Então, realmente, é o que ele tinha naquele momento, era a palavra, era a tua lei, e como era importante meditar todo dia, né? Mas nós vemos realmente a importância
de Isaías para o Novo Testamento, para a nossa realidade hoje. Então, Isaías traz uma mensagem para os dias de hoje, né? Uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna, né? E como nós vimos, Paulo se baseou provavelmente em Isaías para muitos princípios que ele abordou, que ele defendeu e tudo mais. Então, essa realidade, com essas duas aulas, nós queremos mostrar a importância do livro de Isaías para a nossa realidade, né? A importância do livro de Isaías, né? Porque muitas vezes é aquilo que a gente falou, a gente nós cristãos muitas vezes deixamos o Antigo Testamento de lado, mas sendo que, se bem entendido, se bem analisado, se bem compreendido à luz da palavra de Deus, traz poderosas mensagens para nós, né? Amém. Então, nós vemos que Isaías realmente, além de prever a vinda de Jesus Cristo, foi mais além, né? Ele preveu realmente a realidade do final de todas as coisas, né? Então, nós vemos sendo citado muitas coisas ali, ok? Amém. Tudo bem? Tudo Alguma bem. dúvida? Então, Não. deu para entender tranquilo hoje? Então, tá bom. Então, nós vamos estar encerrando a nossa aula, então. Se não há dúvida, Amém. se não há perguntas, a gente vai estar encerrando e pedindo a Deus que esteja nos abençoando. Domingo que vem, provavelmente, o professor Jair vai estar conosco, ele vai estar trazendo a lição. Aí a gente vai entrar mais na realidade de Isaías. Isaías, o tema é servidão, ser servo, né? Então, realmente é importante isso. Então, irmã Irene, ore agora, agradecendo a Deus por esse momento, por essa aula, e que Deus esteja nos abençoando.